Nesta conferência, João Augusto Pompeia, o Guto, faz um caminho construindo uma ponte de como a ontologia chegou a ter uma interferência fundamental na construção de uma prática terapêutica, a Daseinsanálise. Estavam presentes nesta ocasião o filho de Medard Boss, Christian, a esposa e a filha e a neta, o que tornou o momento muito especial. Ao Guto dispensa-se apresentação e por isso trazemos um trecho da poesia de Fernando Pessoa para abrir esta primorosa palestra. Diz o poema: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer nada, e a parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Aproveitem. Nada como um pequeno poema do Fernando Pessoa para esquentar, né? E não tem dúvida nenhuma de que Fernando Pessoa e Heidegger têm muita coisa a ver, né? Há alguns anos atrás, inclusive, o Loparic lançou um pequeno livro chamado, né, Heidegger e Fernando Pessoa, né, mostrando as articulações entre o poeta e o filósofo, né? Mas a nossa tarefa aqui hoje é a tarefa de fazer o caminho que vai da ontologia, especificamente a ontologia fundamental de Heidegger, até a psicoterapia. Propor um tema desse é uma ousadia, né? Porque está propondo fazer uma abordagem de uma questão extremamente ampla. E a amplitude começa pela característica do conceito de ontologia. Ontologia diz respeito a uma área da filosofia, especificamente, refletindo sobre a questão mais geral possível, que é a questão do ser. E a psicoterapia é uma prática concreta que acontece de uma forma muito palpável, diferente da reflexão sobre o ser, né, que em princípio seria uma interpretação de fenômenos extremamente amplos, abrangentes e, por isso mesmo, difíceis de identificar. Aristóteles diz que um conceito tem duas propriedades, a extensão e a compreensão. Quanto maior a extensão do conceito, menor a sua compreensão. Porque justamente quanto mais abrangente é a proposta, né, mais genérica ela se torna. Né? Mas eu vou precisar ser um pouco mais objetivo. Eu comecei aqui para falar uma palestra de pelo menos 1h30. E eu vou ter quase que 40 minutos só para essa primeira parte. Então, deixa eu sintetizar um pouquinho, né, com o seguinte. Por que a proposta de uma conferência com um tema tão abrangente assim? A razão de ser desta ousadia, né, é que, num determinado momento da história do século XX, ocorreu um fato histórico extremamente significativo. Ele é extremamente significativo para o pessoal da Dasein, porque esse fato histórico fundou a Dasein-análise clínica. Mas ele é significativo também do ponto de vista da evolução do pensamento de modo geral. Os seminários de Zolikon são um acontecimento histórico, porque eles inauguram um diálogo muito intenso, muito próximo, entre a filosofia e a psiquiatria. A filosofia representada pelo Heidegger, que faz uma abordagem peculiar da filosofia, como a gente vai poder ver um pouquinho, e a psiquiatria representada pelo Boss, que tinha uma preocupação, tinha um interesse, tinha um anseio de compreensão do humano, ligado à sua prática clínica como psiquiatra, né? E que ele sentia permanentemente como insatisfatório os recursos que a medicina, a psiquiatria, traziam para a compreensão do drama concreto, principalmente do paciente psiquiátrico, né? E este anseio de Boss foi encontrar, na proposta de uma compreensão do homem muito peculiar que o Heidegger traz, uma oportunidade que, para o Boss, foi extremamente significativo. Tão significativo
que uma vez tendo entrado em contato com a proposta deste pensamento de Heidegger, Boss nunca mais abandonou esse pensamento e introduziu a colaboração entre dois campos distintos. Com o avanço das ciências, de modo geral, a filosofia foi perdendo prestígio, né? E a filosofia ficava como uma espécie de campo, né, de reflexão genérico e, de uma certa forma, dispensável de qualquer comprometimento pragmático. Boss traz a filosofia para perto das questões humanas no sentido mais concreto e na situação mais dramática, que é a situação da doença mental, né? Esta aproximação constituiu uma novidade. Vocês vão ver que ao longo do século XX, esta relação entre filosofia e psicologia vai crescer no final do século, né? E os seminários de Zolikon celebram este trabalho que durante 10 anos iniciou uma interlocução concreta entre o filósofo Heidegger e os psiquiatras, alunos do Boss, né, que estavam buscando essa compreensão do humano, né? Esse fato, né, teve como consequência o surgimento, digamos, do movimento da Dasein análise clínica, da psicoterapia Dasein analítica, e teve como subproduto, né, um livro construído em parceria, numa parceria muito curiosa, muito expressiva, entre Boss e Heidegger. Tanto que quem monta o livro, quem edita o livro, quem constrói o livro é Boss. Mas o livro está publicado como parte das obras completas de Heidegger. É como se essa duplicidade na própria composição do livro anunciasse todo o projeto de um trabalho terapêutico Dasein analítico que começava desse encontro, que não foi um encontro, foram 10 anos de convivência, né, que permitiu o surgimento dessa proposta específica. E é por isso que faz sentido juntar numa mesma apresentação ontologia e psicoterapia, né? Dois temas muito distantes entre si, abordando questões muito distintas, e que a minha tarefa aqui hoje seria mostrar por que isto aconteceu, né? Como que a ontologia chegou a ter uma interferência fundamental na constituição de uma prática clínica psicoterápica. Tá? Então vamos lá. Vocês podem imaginar que, tanto quanto a abrangência do tema, né, a amplitude do tema obriga a gente a uma simplificação, né, bastante radical, né? E eu vou dividir o nosso percurso aqui em 2 momentos. Antes do coffee break, eu quero tentar apresentar para vocês um pouquinho o entendimento que eu tenho da ontologia, né? E ao fazer isso, eu estou me metendo no terreno do vizinho. Eu não sou filósofo. A minha formação filosófica, aliás, é bastante precária, né? Meu conhecimento da filosofia se fez a partir do contato com a proposta da terapia Dasein analítica. E eu só fui estudar Heidegger porque Boss havia feito uma proposta de trabalho terapêutico que tinha me encantado, né? Então, a minha aproximação da filosofia, vocês me desculpem, porque ela vai ser simplista, vai ser rude, né? Ela não tem o polimento da apresentação de um filósofo. Mas eu acho que dá para introduzir, pelo menos, a questão. O segundo momento tem um tema que não apareceu no título, né? E que é a questão do homem. Porque a ontologia vai chegar na psicoterapia através da proposta de um entendimento do humano absolutamente peculiar. Esse entendimento do humano é que vai moldar, digamos assim, o projeto da prática clínica psicoterápica, né, da Dasein análise, né? Então, eu vou me deter um pouquinho
na tentativa de identificar o que é que significa homem para essa proposta, né? E num terceiro momento, então, vamos entrar finalmente na psicoterapia, e aí realmente eu me sinto mais à vontade, porque psicoterapia é uma prática, né, que eu venho tendo a oportunidade de viver nos últimos 50 anos, então eu já me sinto mais à vontade para falar, né? Então, assim, vamos começar lá com a questão da ontologia, né? E o seguinte, a questão da ontologia, antes de entrar na ontologia fundamental do Heidegger mesmo, eu queria introduzir um pouquinho a questão da ontologia. Como é que surgiu a questão da ontologia ou a questão do ser? A questão do ser, ela começa a aparecer no âmbito da filosofia no momento em que os mitos começam a perder a sua relevância. Os mitos apresentavam para todos os humanos, dentro das culturas, principalmente da cultura grega, mas não só da cultura grega, dentro de todas as culturas, principalmente daquela região do chamado na época de Oriente Fértil, né? Representavam uma integração da experiência das pessoas numa totalidade que fazia com que a vida aparecesse como algo que tem sentido. A vida, a realidade, a natureza, tudo era integrado, digamos assim, na unidade do mito. Mas num determinado momento, o mito começa a perder o prestígio, ele começa a perder a capacidade de satisfazer a necessidade de entendimento que o homem tem a respeito da realidade. Então, à medida que os mitos vão recuando, vão surgindo as questões que os mitos até então respondiam de alguma forma. E a questão fundamental que o mito respondia, e que passa a ser questão para a filosofia, é a questão do o que é a realidade? Por que existe tudo aquilo que existe? Né? De onde vem a determinação da organização de tudo isso que existe? Essa questão vai ser expressada por Parmênides numa frase que vai servir de referência, inclusive, para o Heidegger, na reflexão dele, que diz assim: porque antes o ser, a existência, a realidade, e não o nada. Por que existe tudo aquilo que existe? Né? E essa questão é uma questão extremamente ampla, como vocês podem estar percebendo, né? E Heidegger vai fazer uma leitura diferente, ele vai traduzir a frase do Parmênides com a expressão porque antes o ente e não o nada. Ele substitui a palavra ser pela palavra ente. E vocês vão ver já por que ele faz essa mudança. Mas quando Heidegger formula isso, ele diz, esta é a questão fundamental da metafísica. Heidegger chama de metafísica toda a filosofia, desde Platão até Nietzsche. Desde a filosofia ocidental inteira é designada em Heidegger como metafísica. E eu espero que vocês possam entender também daqui a pouquinho por que ele faz isso, né? Nessa pergunta, né, a respeito da realidade, né, e definindo a realidade como sendo tudo aquilo a que pode se aplicar o verbo ser, tudo aquilo que a gente afirma que é, a pergunta por o que é isso tudo que é e por que isso é dessa maneira, né, no primeiro momento traz para a gente a sensação da inutilidade dessa pergunta. De fato, essa pergunta parece ser uma pergunta de quem não tem o que fazer, né? Porque a realidade acabou, ela é o que está aí, né? A questão é como é que ela funciona, não por que ela existe, né? A questão de como é que ela funciona, a ciência foi buscar e vem respondendo de uma forma magnífica, né, nos últimos 500 anos aproximadamente, né? Então, a pergunta por que existe tudo que existe parece uma pergunta inútil. O próprio Parmênides, depois de tentar refletir, né, porque antes o ser e não o nada, ele chega numa hora que ele diz assim, vamos estabelecer o seguinte, o ser é, o não ser não é, e acabou. Vamos acabar com essa discussão, porque ela não serve para nada.
de fato, essa parece uma questão inútil, e talvez colocada dessa maneira, ela de fato tenha uma amplitude tão grande que ela perde o seu caráter mais utilitário. Mas essa pergunta vai se transformar na seguinte questão: como é que nós interpretamos, como é que nós enxergamos a realidade? Como é que nós entendemos a realidade no interior da qual nós nos sentimos vivendo o tempo todo? Tá? Talvez o limite da nossa relação com a realidade vá se efetivar na situação da morte. Parece que na situação de morte a gente é jogado para fora da realidade. Mas, enquanto a gente está vivo, e o que nos interessa é a gente enquanto está vivo, né? Como é que nós interpretamos isso? E aí existem dois modos básicos. O primeiro modo pensa a realidade como o conjunto de tudo aquilo que é. Pensa a realidade como uma coisa. A realidade, nós inclusive falamos assim, né? A realidade, isto é, aquilo que reúne enquanto conjunto tudo aquilo que é, né? Aparece para a gente nunca como o conjunto de tudo que é. Nós nunca percebemos tudo o que é. Mas nós percebemos que os entes, as coisas, podem aparecer para a gente como algo que é real, ou aparecer para a gente como algo que não é real. Especialmente no campo da esquizofrenia, aonde a alucinação aparece como uma experiência muito concreta, a questão da realidade do ente. Isto que eu estou percebendo é real ou não? Essa é uma pergunta teórica para a gente. Ela é uma pergunta essencial para um esquizofrênico. Claro? Essa pergunta pela realidade, né, se torna absolutamente dramática no interior da experiência da patologia psíquica. E por isso, para o louco, esta questão da realidade não é uma questão insignificante ou que não tem nenhum sentido prático. Ao contrário. Para nós, essa interpretação do real aparece identificado com o conceito de verdade. Para nós, o que é real é verdadeiro. O que não é real é ilusório. Então, quando a gente pensa a realidade como um conjunto, a gente diz, quando uma coisa, né, pertence ao conjunto realidade, eu sei que ela é. E ela é verdade, porque ela é do jeito como ela aparece, do jeito como ela se mostra. Aquilo que não tem essa característica de se mostrar como real, né, está fora do conjunto. Então aparece como se fosse uma qualidade das coisas. Real se torna uma qualidade de tudo aquilo que existe. Bom, este é o modelo que inclusive foi assumido pela filosofia, né? Porque o outro modelo é muito complicado de trabalhar. Esse primeiro modelo, né, se impôs, e praticamente de Platão até hoje, nós pensamos a realidade assim. A realidade é o conjunto de tudo aquilo que é. Usando a linguagem filosófica, a realidade é o ente na totalidade, né? É um conjunto, é uma coisa. Mas este segundo modo, que foi rejeitado historicamente pela sua complexidade, pensa a realidade de um outro jeito. Não pensa a realidade como um conjunto, como uma coisa. Pensa a realidade como um movimento. Real é um movimento de realização. Real é aquilo que transita entre o que ainda não é, na direção daquilo que não é mais. O que nós chamamos de realidade não é uma coisa, não é um conjunto, é uma qualidade dos entes, é uma qualidade das coisas que acontece enquanto essa coisa transita, enquanto ela se movimenta entre o futuro, que ainda não é, e o passado, que não é mais. É isto que nós chamamos de realidade. A qualidade deste momento, sempre transitório, que todas as coisas
apresentam, né? Mas que apresentam como este movimento. Quando a gente pensa a realidade como movimento, a ideia de realidade é sempre uma qualidade que só aparece a partir da não realidade. Porque o futuro que ainda não é, que vai ser a fonte da possibilidade de algo se realizar, de algo se tornar real, se não existem coisas que ainda não são reais, o movimento de realização não poderia acontecer. O movimento de realização só pode acontecer porque existem coisas que ainda não são reais e que, se realizando, né, aparecendo dentro, digamos, da realidade, transitam, caminham na direção daquilo que não é mais. Vocês podem imaginar como é difícil você trabalhar com um modelo desses, né? O modelo dinâmico tira a ideia da realidade como uma coisa e coloca a realidade como um trânsito. O mais curioso é que a nossa experiência cotidiana percebe isto claramente. Nós sabemos que o que nós chamamos de realidade é uma coisa de um momento. Nós sabemos que aquilo que está acontecendo é alguma coisa que vai deixar de acontecer imediatamente. Daqui a 15 minutos nós vamos para o coffee break e eu estava apresentando aqui para vocês, né, essa proposição vai ser uma coisa do passado. Amanhã, quando vocês lembrarem do que vocês fizeram no sábado, né, o que vocês estão fazendo aqui agora, que é real, né, vai ser uma coisa que não é mais. Né? Pensar a realidade neste trânsito vai, evidentemente, colocar o tempo como uma referência fundamental. O tempo é um estorvo para o conceito de realidade que trabalha com a ideia de conjunto. Por isso, a ideia de verdade no nosso mundo é retirada do tempo. Uma verdade que é verdade só por um tempo não presta. O que se busca é aquela verdade permanente. As verdades precisam ser permanentes, porque o tempo cria uma situação muito complicada. É muito difícil você trabalhar numa referência temporal, justamente pela precariedade que a realidade ganha quando ela é vista como movimento. Tá? Só que quando você pensa a realidade como este movimento, a questão que vem imediatamente é: aonde é que este movimento aparece? Como o movimento da realidade aparece? Como ele acontece? E quando nós vamos tentar identificar como ele acontece, a gente vai perceber que nós precisamos da condição humana como o lugar, como a circunstância, aonde, de uma forma muito curiosa, futuro, presente e passado coabitam, se apresentam simultaneamente. O que nós chamamos de momento real, para nós, é sempre parte de um conjunto maior que reúne passado e reúne futuro junto com o presente. O que vocês estão fazendo agora é diferente daquilo que vocês estarão fazendo daqui a 10 minutos, mas aquilo que vocês vão fazer provavelmente na semana que vem, ou vão fazer na vida profissional de vocês por muito tempo, já está presente. O Solon, né, que foi meu terapeuta, que foi com quem eu entrei em contato com o pensamento do Boss, dizia: Guto, o que traz os pacientes para a terapia é o futuro, não é o passado. É porque os pacientes querem uma coisa diferente no futuro, é que eles vêm fazer terapia. Então, se a terapia ficar lidando só com o passado, ela não vai responder aquilo que é a motivação fundamental que traz a pessoa para a terapia, que é o futuro. Né? Para nós estamos o tempo todo vivendo neste campo, esse campo constituído por futuro, presente e passado. E nós sabemos que neste campo, a única
condição que pode caracterizar a realidade, que nós chamamos de presente, é sempre uma coisa fluida, que transita entre futuro e passado. Tá? Mas para nós nos interessa não o instante fugidio do presente. Para nós interessa esta totalidade que reúne presente, passado e futuro numa única totalidade. Por isso, pensando na pergunta de Parmênides, por que antes o ser e não o nada, e pensando na resposta que o Parmênides dá quando perde a paciência, né? A realidade é, o nada não é e acabou, né? Esta compreensão do real como movimento traz a necessidade de você pensar o real como aquilo que só pode aparecer junto com aquilo que não é real. Porque o futuro não é real ainda. E o passado não é real mais. Mas aquilo que é real só pode ter sentido, e só tem sentido para a gente, junto com o passado e o futuro. Só que esta reunião não é um fenômeno natural. Isto nunca acontece na natureza. Na natureza, o presente nunca está junto com o futuro. O futuro, na natureza, é nada ainda. O passado, na natureza, é nada mais. Só para o homem que junta esses três elementos, futuro, presente e passado, né, é que faz sentido a perspectiva, seja do movimento, seja a da realização do real. Isto é, aquela qualidade que as coisas têm quando se apresentam. Isto é, quando elas se mostram no presente. Mas esse se mostrar no presente, para nós, está sempre nesta totalidade. Por isso, a questão da ontologia, percebida como a condição da realidade enquanto um processo de realização, só vai aparecer e só pode ser tomada como objeto de reflexão a partir da condição humana. E é aí, neste momento, que a ontologia heideggeriana traz a necessidade tanto de uma definição do que é o homem, né? Porque é no homem que a presença de ser, a presença da realidade se dá, né? Quanto à perspectiva de compreender que sem o homem, esta condição que nós chamamos de realidade, só seria um trânsito tão rápido, né, tão fluido, que não guardaria nenhuma possibilidade de sentido nem de determinação. Quando a gente pensa na ciência, a gente pensa na ciência como sendo o estudo daquilo que, dentro da variação constante da realidade, permanece invariável. O conceito de verdade científica é aquilo que não se movimenta dentro de uma realidade que é movimento constante. Né? Então, assim, essa perspectiva de introduzir a questão da ontologia para Heidegger traz necessariamente o conceito de homem. Porque o peculiar do homem, vai dizer Heidegger, aquilo que é próprio, que é particular do homem, é exatamente esta característica de criar esta totalidade, onde futuro, presente e passado se mostram simultaneamente, e se mostrando simultaneamente permite que você perceba o presente como aquele trânsito, aquele movimento que permanentemente flui entre futuro e passado, na passagem daquilo que ainda não é para aquilo que não é mais. Tá? Então, refletir sobre a ontologia, diz Heidegger, exige necessariamente que eu compreenda alguma coisa da condição essencial do homem, porque o homem é o lugar aonde ser se manifesta, aonde a realidade se manifesta. E a realidade se manifesta naquele ente que Heidegger vai chamar de
aí ser. Dasein. Né? Nós normalmente traduzimos por ser aí. Né? Ser aí é a abertura, é o lugar aonde o tempo pode se apresentar juntando aquilo que é o presente com aquilo que não é o futuro e o passado, de tal modo que na simultaneidade destas três características do tempo, eu possa perceber o presente como trânsito entre o futuro e o passado. Tá? Por isso, no final da obra dele, Heidegger vai chamar o Dasein de clareira do ser. O lugar vazio, o lugar aberto, o lugar iluminado, aonde este movimento de realização do real pode ser percebido. E por isso, para fazer ontologia, o Heidegger vai ser obrigado a trabalhar o conceito de Dasein. Ele vai ter que explicitar que lugar é este aonde ser aparece, para poder encaminhar, né, a pergunta pelo ser. Né? Por que existe tudo aquilo que existe? Exige, diz Heidegger, antecipadamente, que a gente conheça este lugar aonde este ser se torna manifesto, aonde a realidade das coisas aparece. Por isso, a ontologia fundamental de Heidegger, que vai ser trabalhada em Ser e Tempo, começa pela pergunta sobre o ser. Né? Heidegger vai dizer na introdução de Ser e Tempo que o objetivo deste trabalho é explicitar, é trabalhar a pergunta que interroga pelo sentido do ser dos entes. Esse é o meu objetivo. E ele fala isso na introdução. E depois ele escreve 400 páginas sobre o Dasein. Porque ele não volta para a questão do ser. Porque ele está preparando o lugar aonde a questão do ser pode ser explicitada. Sem este lugar, não há como acessar o problema de ser. Tá? Então, a ontologia fundamental de Heidegger remete necessariamente para o entendimento do humano. Porque só no homem, pelo menos até onde nos é possível acessar, dá-se ser. Não o ser só do Dasein, o ser dos entes em geral. Tá? Neste lugar aonde o nada do futuro se junta com o nada do passado para revelar a realidade do presente, não como uma condição estática, mas como uma dinâmica de movimento permanente, é este lugar chamado Dasein. Homem tem como peculiaridade esta propriedade de ser a clareira do ser. O ser, objeto da pergunta da ontologia, precisa do homem para se manifestar. Então, para começar a minha ontologia, diz Heidegger, eu preciso explicitar, nem que seja minimamente, esta clareira aonde o fenômeno da realização do real está se manifestando o tempo todo. Tá? Então, essa é a proposta. E porque essa proposta de ontologia remete ao entendimento do humano para poder se realizar, a ontologia fundamental do Heidegger empurra até o filósofo para a questão do homem. Né? E essa é a nossa segunda questão. É o lugar ao interrogar, ao tentar explicitar o que é esta clareira do ser, o que é este homem, né? Que de uma certa forma a filosofia vai se aproximar da psicoterapia. E eu faço questão de afirmar aqui o termo psicoterapia e não psicologia, porque acho que a questão da psicoterapia tem algumas características muito próprias. E o que é justamente peculiar do pensamento do Boss é que a preocupação do Boss é fundamentalmente a psicoterapia. É ele que distingue, inclusive, a obra dele da de outros teóricos brilhantes, como Binswanger, por exemplo, como Roland Kuhn, né?
como tantos outros, Erwin Strauss, né? Você tem uma quantidade grande de teóricos, né, que fazem trabalhos extremamente inteligentes, mas que são trabalhos teóricos, né? O Boas tem uma preocupação com a prática clínica, e foi justamente essa preocupação com a prática clínica que me atraiu tanto no pensamento dele, né? Nós podemos entrar direto na questão do o que é o homem, né? Para onde a ontologia fundamental nos empurrou. Só que eu estou vendo que são praticamente 10 horas. Talvez seja melhor a gente juntar o que é o homem com a psicoterapia na segunda parte do que interromper no meio, porque não vai dar tempo para eu responder ou tentar responder uma pergunta tão banal, né? Afinal de contas, o que é o homem? Ele já foi colocado pela solicitação da ontologia do Heidegger como a clareira do ser. Mas como é que a gente identifica este ente, que cada um de nós é, né? Enquanto a condição própria de ser humano, né? A definição mais antiga e talvez a mais difundida é a definição de Aristóteles. Aristóteles era muito bom para definir as coisas. Ele dizia, uma definição se faz pela determinação do gênero próximo, isto é, a categoria mais próxima daquilo que você quer definir, e a diferença específica, que torna peculiar dentro daquele gênero próximo aquilo que você quer definir. E ele definia o homem dessa forma. O homem é um animal, este é o gênero próximo, racional. Mas a frase, né, original de Aristóteles diz zoon logos erron. Zoon, animal, logos, razão, erron, é. O homem é um animal racional. Essa definição foi tão vigorosa que até hoje, quando você pergunta, talvez seja a definição mais conhecida, né, do que é o homem. Só que a razão que para Aristóteles identificava a peculiaridade do humano começou a entrar em xeque, começou a ser questionada, principalmente a partir do século XIX, por uma série de autores que diziam que a razão não era um fenômeno originário, não era uma qualidade original, ela era uma produção de outros fatores, e de que, portanto, esta qualidade da razão não podia ser tomada como o diferencial próprio do humano, porque ela era uma produção. Uma produção, vai dizer Marx, ainda no século XIX, da luta de classes. É assim que Marx vai interpretar. A razão opera, ela funciona a partir dos interesses que são mobilizados pela luta de classes. Tá? Não interessa aqui para a gente entrar para discutir isso ou não, mas que a crítica marxista abalou o conceito tradicional de razão, não tem dúvida nenhuma, né? Mas não bastando isso, né, vem Nietzsche, logo depois, e diz o seguinte, a razão, que Nietzsche chama de apolíneo, a dimensão apolínea do homem, é originada na dimensão dionisíaca do homem. O homem é um mar de paixões. A razão é um derivado que destas paixões brota de uma forma castrada, de uma forma, né, restrita. É um produto, né, tardio e lamentável da condição mais originária do homem, né? E depois de Nietzsche vem Freud, que trabalhando não com o conceito de razão, mas com o conceito de consciência, vai dizer, o importante no homem não é o fato dele ter uma consciência, mas aquilo que determina no homem a própria estrutura da consciência. Por isso, mais do que fazer uma psicologia, eu, Freud, vou me dedicar ao trabalho da construção de uma metapsicologia. Isto é, aquilo que está para além da psicologia, não no sentido do que deriva do psicológico, mas daquilo que fundamenta o psicológico. E vai mostrar que a consciência funciona e opera determinada por forças inconscientes que determinam o funcionamento, o operar e o modo de realização dessa consciência. Então, a razão que desde Aristóteles, né, serviu para identificar o próprio do homem, perdeu a sua possibilidade, digamos, de consenso, pelo menos, né?
Ainda hoje você pode ter pessoas que acham que a razão é a qualidade própria do homem que distingue o homem dos outros animais e de que a razão é a peculiaridade do homem. Mas isso deixou de ser uma evidência comum e passou a ser uma coisa questionável. Heidegger encontra um caminho para superar essa questão que foi extremamente interessante. Ele pegou a frase do Aristóteles, original, zoon logos, erron. Pegou a palavra logos, que foi traduzida como ratio, originalmente no latim, que deu origem à tradução no português, razão, né? E vai perceber que a palavra logos em grego está ligada, né? É um derivado, é um substantivo derivado do verbo legein. Legein em grego significa falar. Então ele muda a tradução da frase do Aristóteles e em vez de ler o homem é um animal racional, Heidegger lê o homem é um animal que fala. Isso tinha uma grande vantagem, porque a fala é algo que eu posso observar diretamente. E Heidegger diz, se Aristóteles fosse discutir essa questão, acho que ele ia concordar comigo, porque Aristóteles era um grande pragmático, né? As classificações de Aristóteles derivam de observações empíricas, né, que são preciosas em Aristóteles. Então, dizer que o homem é um animal que fala, parece que resolve um pouco essa questão da obscuridade do conceito de razão. Só que, de uma certa forma, a gente transfere, né, a questão de definir o homem para definir o que é fala. Se é a fala que identifica a humanitas do homem, a peculiaridade do homem, o que significa exatamente falar? A que nós estamos nos referindo? E aí é interessante porque a primeira coisa que nós identificamos na fala é que a fala comunica. A comunicação é, na verdade, o que Aristóteles chamaria de o gênero próximo da fala. Isto é, aquele contexto que, para definir a fala, funciona como referência inicial, mas diante do qual nós ainda precisaríamos identificar a diferença específica, isto é, a peculiaridade. Por quê? A partir do final do século XIX, inclusive, a ideia da comunicação foi entrando no campo das ciências naturais. E a gente foi identificando, como identificamos hoje, né, a fala dos golfinhos, a fala das baleias, até a fala das plantas. Você tem, né, no final do século XX, algumas publicações de botânicos mostrando que as plantas se comunicam, né? Então, a palavra fala, ou o termo linguagem, deixou de ser uma peculiaridade do homem e passou a se identificar com a possibilidade da comunicação. Não resta dúvida que comunicar é a condição fundamental da fala. A fala, se ela não comunicar, ela não é fala. Mas o fato de você realizar uma comunicação ainda não identifica a peculiaridade deste comportamento que nós chamamos de fala. Porque a comunicação dos animais funciona na tarefa de mostrar para o outro, toda a comunicação é algo que se dá na relação entre dois elementos distintos. Quando você comunica a alguém ou a um outro aquele conteúdo que você quer comunicar. Então, quando os animais se comunicam, a comunicação do animal funciona como um processo de tornar comum, por isso o termo é comunicar, de tornar comum aquilo que é percebido por um indivíduo, né? Quando o animal se comunica, ele mostra para o outro aquilo que é, aquilo que está lá, aquilo que é real. A comunicação do animal sempre opera dentro do campo do real. Um animal não pode, como os humanos podem, se referir àquilo que não existe. Quando uma abelhinha volta para a colmeia, e faz aquela dancinha através da qual ela comunica às outras abelhas da colmeia aonde está o campo de flores onde as outras abelhas podem colher o pólen. Ela faz isso porque ela indica para as outras abelhas aquelas flores que estão lá.
aquelas flores que são lá. Tá? Na relação dos homens, a fala tem a propriedade de mostrar e tornar comum a mais de um indivíduo algo que não existe. Quando eu digo para vocês que amanhã eu vou almoçar com os meus amigos, eu estou me referindo a uma coisa que não existe. Não existe ainda. Mas é uma coisa que pode existir. Mas enquanto eu estou aqui falando para vocês, eu estou trazendo na presença de vocês, estou deixando vocês verem um fato, que é eu almoçando com os meus amigos, que eu pretendo que ocorra amanhã. Tá? O peculiar da fala é que a fala é uma comunicação que mostra o que não existe. Não só o que não existe ainda, mas também o que não existe mais. Tá? Eu posso contar para vocês, né, como foi o meu primeiro encontro com o boss na fazenda do Cris, né, lá perto de Avaré, né, e a experiência fantástica que foi esse contato. Né? Isso é uma coisa que não existe mais. Mas eu posso trazer na presença de vocês e fazer vocês verem uma coisa que não existe, tá? Mas que já existiu. Este é o peculiar da fala. O peculiar da fala é poder dar realidade, é poder dar presença para aquilo que não existe. Tá? Isto é uma coisa que nenhuma forma de comunicação animal realiza. Os animais se comunicam, as plantas se comunicam, mas a comunicação dos animais e das plantas está restrito a compartilhamento de algo que é real. A dos homens é o compartilhamento de algo que não existe. E isto que não existe ainda e não existe mais é para os homens uma condição absolutamente essencial. Porque quando os homens mostram e falam daquilo que existe, eles falam daquilo que existe junto com aquilo que não existe ainda e que não existe mais. E esta totalidade, esta reunião daquilo que não é com aquilo que é, que opera na fala dos homens, a gente chama de história. Então, a gente poderia traduzir a frase do Aristóteles de uma outra forma e dizer: o homem é um animal que faz história. Faz história porque ele põe junto, ao mesmo tempo, aquilo que não é com aquilo que é. E aquilo que é e está sendo tem sentido quando apresentado junto com aquilo que não é. Esse movimento de totalização, né, é um movimento muito curioso, porque apareceu na psicologia, especialmente nas pesquisas de psicologia da percepção, no conceito de Gestalt. Os teóricos da Gestalt se deram conta de que a nossa percepção no espaço, né, ela é uma percepção que totaliza. Se você mostrar um desenho para uma pessoa e perguntar o que ela está vendo, ela não vai dizer: eu estou vendo 42 rabiscos. Ela vai dizer: eu estou vendo um rosto. Eu estou vendo um carro. Eu estou vendo um cachorro. O que a gente vê não é o conjunto dos elementos, né, que estão presentes na figura. O que a gente vê é a totalidade. Também assim com relação ao tempo. O homem totaliza no tempo. Ele junta futuro, presente e passado sempre. E tudo aquilo que aparece na realidade, no presente, aquilo que está sendo, é sempre compreendido nesta totalidade. Esta ação, né, de totalizar, né, vai fazer com que os homens vivam na palavra, que é este elemento que permite essa totalização, porque a palavra permite que o passado e o futuro se apresentem junto com o presente. Quando eu digo que eu vou almoçar amanhã com os meus amigos, eu estou dizendo isto agora. O dizer isto agora é real. O que vai acontecer amanhã não é real ainda. Mas eu posso dizer isto agora
e vocês compreenderem isso. Agora, como posso falar do meu passado e vocês compreenderem isso também. Mas o estar presente aqui, em cada momento, é percebido por cada um de vocês, tanto no que me diz respeito, como no que diz respeito a vocês, claro, dentro dessa totalidade histórica. E o que cria esta totalidade é a fala. Porque o que não é do futuro se torna comum, se torna comunicável pela fala. O que não é mais do passado se torna comunicável pela fala. Então, a fala põe junto o que pode ser com o que é, com o que não mais é, com o que já foi. Este colocar junto da palavra faz com que, para os homens, a palavra seja o determinante da vida. E aí eu me lembrei de uma passagem que a Irene cita, né, que é uma citação do próprio Heidegger, que é uma citação de Píndaro, um poeta, né, do começo do período romano, que diz o seguinte: é, porém, a palavra que, indo mais além no tempo que os feitos, determina a vida, se, com o favor das graças, a língua a extrai das profundidades do coração meditativo. Essa não é uma frase do Heidegger, essa é uma frase de um poeta romano, né, que apreende de repente que para os homens o que importa é sempre a história. E a gente chama de história a este conjunto daquilo que ainda não é, com aquilo que é e aquilo que não é mais. Este conjunto só pode se apresentar efetivamente junto na comunhão, no compartilhamento das pessoas através da palavra. O que não existe ainda é palavra. E ao se fazer palavra, aquilo que não existe ainda ganha uma espécie de qualidade de ser. Porque a referência básica de realidade da gente repousa sobre a percepção comum. Repousa sobre aquilo que é comunicável. Tá? Se eu de repente começar a ver uma mosquinha azul impertinente voando aqui, e isso for uma coisa tão esquisita que eu chego a ficar na dúvida, será que tem mesmo uma mosquinha aqui? A primeira providência que eu tomo para saber se essa mosquinha é real é perguntar: vocês estão vendo? Se vocês disserem não estamos vendo mosquinha nenhuma, eu vou chegar imediatamente à conclusão: eu estou alucinando. Tá? Se vocês disserem nós também estamos vendo, então eu vou ter para mim: então é real. Comunicar é o fundamento da experiência de realidade do real. A mais elementar, a mais espontânea, a mais imediata que aparece. E a palavra tem esta possibilidade de, falando daquilo que não é, fazer com que aquilo que não é ainda, o meu almoço de amanhã, se torne compartilhável, como se fosse uma experiência real. Assim como pode fazer que uma experiência do meu passado se torne compartilhável e se torne presente também para vocês, de tal modo que isto que não é, ganha uma certa forma de ser, que não é o do ser real, mas que compõe uma história. Nós sempre estamos no interior de uma história. Tá? E é por isso que o Píndaro vai dizer que a história, a palavra, que durando no tempo mais que os feitos, as coisas que a gente faz, passam. As palavras retêm o que passou e permite que o que não mais está presente, que não é mais real, mas que foi real, ganhe uma certa qualidade de realidade pelo fato de ser compartilhável. Tá? Então, acho que essa é a primeira grande reviravolta que a gente vai encontrar na compreensão do homem. Né? O homem é um animal que faz história. Faz. O que significa fazer? A primeira referência que a gente tem do fazer é que o fazer
é uma ação. Aí as pessoas perguntam, e o que é uma ação? Quando a gente está com mais liberdade, né, a ideia de ação vai se identificar com a ideia de comportamento. Fazer alguma coisa é realizar algum comportamento. Esse é o entendimento mais cotidiano que a gente tem. No entanto, existe uma diferença radical entre ação e comportamento. E a diferença radical entre ação e comportamento é que o conceito de comportamento, tanto em Watson como em Skinner, como em toda a escola positivista, né, que trabalha com esse conceito, é que o comportamento é algo determinado. E é algo determinado por aquilo que é, por aquilo que está presente e que é chamado de estímulo. Os estímulos compõem um campo de coisas que são fenômenos naturais. E o comportamento é determinado por eles. E a ação? A ação não é determinado pelos estímulos que estão presentes no ambiente? Que coisa curiosa. O peculiar da ação é justamente que o determinante mais fundamental da ação não é um estímulo, não é uma condição real, porque a determinação mais fundamental de uma ação é o que a gente chama de objetivo. O que é o objetivo? O objetivo é o propósito. Pró significa diante, adiante. Pósito significa colocado, o colocado adiante. O objetivo é, para a ação humana, o elemento articulador mais significativo. Não é o único. É claro que os estímulos do ambiente, que a realidade presente, também é importante, assim como é importante a história passada, os condicionamentos anteriores que eu tive. Mas a determinação fundamental é o objetivo. Por isso, quando você faz um planejamento, que é a demonstração da articulação das ações que você pretende realizar, a primeira informação, não por acaso, mas por necessidade, é a definição do objetivo. Se num planejamento você não aponta qual é o seu objetivo, com aquele procedimento, com aquele conjunto de ações, nada pode ser interpretado. Vocês peguem um planejamento, tirem o objetivo. Todos os outros elementos do planejamento perdem o sentido. Porque se não tem a destinação, se não tem um propósito, se não tem a definição de um fim que se pretende atingir, nenhum dos elementos, nenhuma das metas, né, particulares que vão sendo alcançadas dentro do planejamento tem qualquer sentido. E aí vem a pergunta, gente, mas o que é um objetivo? Quais são as propriedades que uma situação tem que ter para que ela seja aceita por nós todos como sendo a definição de um objetivo? E a primeira condição que um objetivo tem que cumprir é que ele não pode existir. Se eu disser para vocês que o objetivo do meu trabalho é produzir esta cadeira, vocês não vão aceitar que isto seja um objetivo. Para vocês aceitarem que fazer uma cadeira seja um objetivo da minha ação, é preciso que vocês tenham a presença de uma cadeira que ainda não existe. Então, o meu objetivo é fazer uma cadeira. Mas a cadeira que eu vou fazer não pode já existir. Se ela já existe, ela não é o objetivo da minha ação. Tá? E este objetivo, que precisa ser uma coisa que não existe para ser aceita como objetivo, tem que seguir uma segunda qualidade. É uma coisa que não existe e é uma coisa que tem que ser reconhecido como uma coisa que pode existir. Então, quando eu digo que eu vou fazer uma cadeira, claro, eu preciso mostrar para vocês que eu vou fazer uma cadeira que pode existir. Tá? Se eu pretendo fazer uma cadeira, né, com gases, né, numa densidade aproximada da densidade do ar atmosférico, vocês vão dizer, sinto muito,
não dá para construir uma cadeira propriamente, algo que serve para você sentar, com um material tão pouco sólido, tão pouco compacto, como o ar que está presente nessa sala. A segunda propriedade que um objetivo tem que seguir é que o objetivo, não sendo, ele pode ser. Mas tem um terceiro elemento que um objetivo tem que seguir para ser aceito como objetivo. Esse terceiro elemento é que isto que é o meu objetivo tem que ser uma coisa que pode não existir. Se eu disser que o meu objetivo é fazer o sol nascer amanhã, nós todos que compreendemos que o que determina o nascer do sol amanhã já está dado, nós todos temos certeza que o sol vai nascer amanhã. Então, se este nascimento do sol amanhã não é uma coisa que nós imaginamos que possa não acontecer, o fazer o sol nascer amanhã não serve de objetivo para uma ação. Uma ação tem que ser uma coisa que se articula com o propósito de fazer existir uma coisa que não existe. Fazer existir porque ela pode existir, mas fazer existir porque ela pode também não existir. E porque ela pode existir e pode não existir, é que a ação humana encontra um campo de tensão aonde ela conduz a realidade na direção de que aconteça, de que se realize aquilo que podia realizar, ou na direção contrária, de que não se realize aquilo que podia se realizar. Isso pode parecer uma coisa confusa, mas se vocês pegarem duas situações muito concretas, né? Quando um agricultor vai plantar, vai fazer o plantio, ele vai fazer o plantio em função de uma coisa que não existe ainda, a colheita. Porque se a gente tirar a colheita do horizonte da ação de plantar, a ação de plantar se torna caótica. Você enterrar comida boa no chão, claro, sem que este ato tenha por objetivo a colheita daqui a 6 meses, claro, é um absurdo total, né? Você deveria comer a comida. Não, você enterra a comida. Porque enterrando a comida, você espera multiplicar a comida daqui a 6 meses. Porque pode ser que esta semente enterrada se transforme numa nova planta com uma quantidade enorme de novas sementes. Tá? Então, plantar é uma ação típica dos homens. Porque é uma ação que tem como fundamento o propósito, o objetivo. E este objetivo torna este comportamento algo compreensível. Mas do mesmo jeito que eu posso plantar para fazer ser uma quantidade maior de alimento, eu posso fazer uma vacinação. Uma época eu costumava brincar com as pessoas assim, o governo brasileiro gastou 100 milhões de reais para fazer não ser uma coisa que não é. E as pessoas, você ficou louco. É tudo ladrão, né? Isso é coisa de ladrão. Fazer não ser uma coisa que não é. Eles fizeram uma campanha de vacinação. O que é uma vacinação? A vacinação é uma ação complicadíssima, cara, custosa, claro, dolorida, inclusive, que tem como objetivo fazer não existir a epidemia que não existe. Porque se a epidemia já está existindo, a vacinação chegou tarde, ela tem que chegar antes. E quando ela chega e a epidemia ainda não existe, ela se destina a fazer com que continue não existindo isto que ainda não existe. É que a gente, isso é tão natural para a gente. Esse movimento é tão espontâneo que a gente não se dá conta de que a gente faz esta operação. Porque isto é uma ação. Isso é tipicamente uma ação dos homens. Uma ação fundada na palavra. Porque sem a palavra, que torna presente o objetivo, que é fundamentalmente uma coisa que não existe, não poderia acontecer. Claro. A ação fundada, que é na palavra, cria
duas consequências que são fundamentais. A primeira consequência, né, é de que uma ação, como ela é determinada também pelo futuro, como ela é determinada principalmente pelo futuro, ela não é um fato, não é um acontecimento que é completamente determinado pelo passado. Um acontecimento que não é completamente determinado pelo passado não pode ser interpretado como uma mera continuação daquilo que já existia. Porque se fosse uma continuação, a determinação do passado seria total. Um comportamento é necessariamente uma continuação, né? É algo que continua. Como a ação é fundamentalmente apoiada no futuro, ela quebra esta continuidade. Então, ela se torna um outro começo. Começo é uma coisa que não é completamente determinada pelo passado. A gente chama de começo, não uma coisa que ignora o passado, mas uma coisa que, por não ser completamente determinada pelo passado, porque também e principalmente é determinado pelo futuro, este acontecimento, né, este fato que é a ação humana, começa alguma coisa de novo. E isto, gente, o fato de que a ação do homem, porque é fundada na palavra, né, abre um começo aonde só existia, enquanto ordem natural, a continuação, traz algumas implicações que são fundamentais. E aqui eu acho que quem expressa melhor é Hannah Arendt. No final da condição humana, ela diz o seguinte: fluindo na direção da morte, a vida do homem arrastaria consigo, inevitavelmente, todas as coisas humanas para a ruína e a destruição. Se não fosse a faculdade humana de interrompê-las e iniciar algo novo, faculdade inerente à ação, como perene advertência de que os homens, embora devam morrer, não nascem para morrer, mas para começar. Acho uma das passagens mais felizes da Hannah Arendt, né? A perspectiva da morte, para alguém que antecipa o futuro, pode ser uma coisa terrível. Mas a antecipação do futuro, da morte, não impede que a ação de cada homem seja, quando se realiza como ação propriamente, um novo começo. Só que um novo começo que acontece dentro de uma realidade natural, que até onde nos é dado compreender, é marcada pelo princípio da causalidade, que diz que tudo que acontece na natureza é a continuação de um processo que, segundo a física, teve início lá no Big Bang, há não sei quantos bilhões de anos atrás. Claro? Esta realidade natural que é ordenada, que é articulada pelo princípio da causalidade, ela é interrompida pela ação dos homens. Porque a ação do homem, não sendo uma continuação deste movimento, se constituindo como um começo, quebra a ordem determinada da natureza. Este romper a ordem determinada da natureza tem uma implicação que Hannah Arendt também, de uma forma muito feliz, vai expressar com uma frase muito contundente. Ela diz assim: Deus criou o homem para introduzir no mundo a faculdade de começar, isto é, a liberdade. Pois aquilo que rompe a ordem estabelecida pela natureza introduz um elemento de imprevisibilidade. Quebrando a ordem natural, a ação dos homens abre um espaço que não seria previsível do ponto de vista dos fenômenos naturais. Ao criar um acontecimento que é um novo começo, a ação humana desorganiza o que estava
todo organizadinho. A natureza está organizada, a ação dos homens vem e quebra esta ordem. O homem é, por natureza, na sua condição mais essencial, um bagunceiro. Claro, um desarticulador da ordem, um desordeiro. E porque ele cria a desordem, ele cria também a liberdade, pois liberdade e indeterminação falam a mesma coisa. Toda liberdade aponta para um grau de indeterminação de um determinado evento. Claro? Os homens criam indeterminações com a sua ação. Claro? Nesse sentido, né, esta condição, né, de criar uma liberdade é que permite, né, que Hannah Arendt diga que Deus criou o homem para introduzir no mundo natural, já ordenado segundo o princípio da causalidade, um elemento de começo, que bagunçando a realidade natural, claro, amplia a liberdade com que os fenômenos acontecem, né, com que os fatos se dão. Tá? O que acontece nesta dupla condição da ação introduz um novo acontecimento. Porque a ação dos homens é principalmente fundada no futuro, no objetivo. E o objetivo é e só pode ser palavra. Os homens não vivem apenas a compreensão da ordem natural. Eles vivem um outro fenômeno, que é o fenômeno que a gente poderia chamar de sentido. Sentido é uma espécie de realidade especular da causalidade. Sentido é uma fonte de determinação da ação que segue o sentido contrário da ordem natural. Na ordem natural, começo é começo e fim é fim. E começo vem sempre antes do fim. Na ação humana, quando você coloca o objetivo como primeiro elemento, como elemento indispensável para você começar qualquer coisa, o que o homem faz é pegar o fim e colocar o fim como sendo o começo do começo. Só a partir do fim o homem pode começar. Só a partir daquilo que pode ser e pode não ser, a ação do homem pode se articular. Esta inversão, que coloca o fim como necessariamente anterior ao começo, de fato, ao começo concreto da ação, este movimento de uma causalidade invertida, a gente poderia chamar, né? De uma determinação que caminha na contramão do tempo, do futuro para o presente, em vez de caminhar do passado para o presente, como é a ordem natural, esta inversão a gente chama de sentido. Sentido é aquilo que mostra uma determinação causal invertida. Por isso, ela não é uma causa, ela é um sentido. Tá? E a perspectiva do sentido ganha para a experiência e para a condição humana o caráter de absoluta prioridade. O sentido é, para os homens, tudo aquilo que importa. E nós podemos perceber isto, né, em algumas situações. Por exemplo, se o primeiro homem que plantou e que, em vez de comer o grão, enterrou o grão no chão, não pudesse compartilhar com os seus contemporâneos, né, com o seu grupo, a perspectiva do objetivo da colheita, tá? Se este objetivo da colheita não pode aparecer, este comportamento é considerado um comportamento louco, inadequado, doentio, patológico. Comida não foi feita para ser enterrada, comida foi feita para ser comida. Tá? Se a perspectiva da colheita é apresentada, todo mundo fala, bom. Isto, bom, é o entendimento daquilo que nasce
da articulação desta ação, que começa uma realidade nova. Porque quando eu planto, eu espero que a realidade daquele terreno seja completamente diferente da que aconteceria se eu não plantasse. Tá? Se eu não plantasse, a semente não ia desaparecer, mas a frequência com que ela vai aparecer, eu pretendo que seja muito maior do que seria se eu não estivesse plantando. Tá? Do mesmo jeito que quando eu faço a vacinação, eu imagino que a epidemia, que não existe, não vai existir. Se a epidemia existir, né, ela tira o sentido da minha tarefa de vacinar. Né? Vacinar só faz sentido porque é articulado numa perspectiva de sentido. Tá? Para pegar uma imagem, gente, para facilitar isso, porque evidentemente essa é uma questão que mereceria ser aprofundada, né? Mas não vamos ter tempo para isso. Para tentar sintetizar isso, eu acho que existem duas figuras que acho que podem facilitar. Né? Um homem pulou da janela do apartamento do 15º andar. Este homem pode ter duas histórias diferentes. A primeira história diz: um homem pulou da janela do apartamento porque a vida, para ele, se tornou tão sem sentido. A vida para ele se tornou uma coisa tão desarticulada na perspectiva do sentido, que, não suportando mais viver sem sentido, ele pulou da janela, com o objetivo de fazer a morte acontecer, a morte dele. Ele pulou porque a vida não tem sentido nenhum. E ele, por isso, busca a morte. Esse mesmo homem pode ter uma outra história. Ele pulou da janela porque ele viu o filho dele, de 2 anos de idade, escalando, né, o beiral da janela, e prestes a cair da janela, fez com que ele saltasse na direção do filho, e ao puxar o filho para dentro, ele se desequilibra e cai. O fato é um só. Um homem caiu da janela do 15º andar. O primeiro era um homem que estava se suicidando, porque a vida não tinha sentido. O segundo é um cara que correu o risco de morrer, porque a vida é tão cheia de sentido, é tão fundamentalmente articulada no sentido. E o filho dele participa de forma tão fundamental na articulação do sentido da vida dele, que para proteger o sentido, ele se arriscou e, de fato, caiu do 15º andar. Um fato, 2 histórias. Uma, carente de sentido, aparece para a gente como patologia. Outra, plena de sentido, aparece para a gente como a ação do herói. E aqui só um parênteses, os trabalhos feitos com culturas, né, têm mostrado que em toda a cultura humana, o sentido tem prevalência sobre a vida. A referência fundamental do humano deixou de ser a conservação da própria vida. E quando aquele cara que cai da janela para proteger uma criancinha, seja ela seu filho ou não, ele poderia ter caído da janela tentando salvar uma criança que não era necessariamente o filho dele. Este indivíduo, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista da comunidade dos homens, é considerado uma figura heróica. Isto é considerado aquele que realizou a condição humana de forma exemplar e, por isso, se tornou, na sua ação, um exemplo para os demais homens, né, da sua comunidade. Este caráter exemplar do herói, articulado na precedência do sentido sobre a manutenção da vida, muda completamente a natureza do nosso trabalho. Né? O nosso trabalho está vinculado com a perspectiva da preservação do sentido. Acontece
que a perspectiva do sentido, ela faz parte desse movimento de fazer história que cada um de nós é o tempo todo. Claro? E a perspectiva de fazer sentido coloca o homem numa posição muito peculiar, pois a perspectiva do homem é estar aberto na indeterminação do futuro, aonde a identificação de objetivos estrutura a ação com sentido dos homens. Mas está aberto também na necessidade de uma confirmação do passado. Porque para nós homens, o que importa sempre, a todo momento, é a história. Não só nós precisamos do sentido para articular o que nós vamos fazer, como nós precisamos do sentido na referência daquilo que fizemos. O fenômeno do arrependimento aponta exatamente uma situação onde uma pessoa, de repente, vive a perda do sentido daquilo que fez. E o curioso é que aquilo que eu fiz porque eu quis no passado, agora se torna uma coisa que eu queria não ter feito. E isto faz com que os homens tenham que viver uma experiência que o mito de Ícaro e Dédalos já tinha introduzido de uma forma muito interessante. Claro? Quando Dédalos, vocês conhecem a história de Ícaro e Dédalos. Dédalos é um arquiteto, ele é contratado para construir um labirinto, com a condição de ser um labirinto de onde ninguém poderia sair. Né? Ele constrói esse labirinto para o rei Minos, e quando ele termina a construção, o rei Minos joga ele e o filho dele, Ícaro, pequenininho, dentro do labirinto, né? Esperando que eles fiquem lá prisioneiros para o resto da vida, porque afinal de contas era um labirinto de quem ninguém podia sair. E de fato eles não conseguem sair, só que o Dédalos é um artesão muito habilidoso, então com a cera das abelhas que fazem ninho, né? O labirinto é aberto, ele não tem telhado, então as abelhas fazem, né, ninhos, e os pássaros também. E com a cera das abelhas e as penas dos pássaros, ele, ao longo de 10 anos, consegue juntar material suficiente para construir 2 asas. E aí as asas vão trazer a liberdade. Então, ele chama, né, Ícaro e diz para o Ícaro, olha, aqui está um par de asas para você e um par de asas para mim. Quando a gente começar a acionar essas asas, nós vamos começar a levantar, né, a subir do chão, e vamos sair do labirinto. Né? Vai chegar um momento em que a gente vai sair do labirinto. Só que antes, Ícaro, de você usar, eu queria te dizer uma coisa. O homem responsável pela construção deste labirinto, que nos aprisiona ao longo destes 10 anos que aqui permanecemos, o responsável por essa prisão maldita sou eu. Eu sou o autor, eu sou o arquiteto, o cara que arquitetou a construção desta prisão. E eu estou te falando isso, Ícaro, porque quando você começar a bater essas asas e sair do labirinto, você vai experimentar uma sensação de liberdade. E eu queria que você soubesse, antes de você usar esta liberdade que as asas vão te trazer, que um homem pode se tornar prisioneiro dos seus próprios atos. As ações humanas, capazes de criarem um começo, podem criar um começo que, na passagem do tempo, se torna uma prisão. E aquilo que foi um exercício de liberdade é agora uma experiência de aprisionamento radical. Um homem pode se tornar prisioneiro daquilo que ele fez. Por isso, usar a liberdade não é só você poder fazer o que você quer, coisa que a gente vai, né, conseguir a hora que a gente sair daqui. Mas é também você poder saber que você vai continuar querendo aquilo que você fez. Porque às vezes, quando o homem faz o que ele quer, depois ele queria não ter feito. E quando depois ele descobre que ele queria não ter feito, ele descobre que ele se tornou
o seu próprio carcereiro. A privação da liberdade dos homens pode vir pelo exercício da liberdade dos homens. Tá? Esta referência conta que os homens estão não só abertos na indeterminação do futuro, mas eles estão também abertos na indeterminação do passado, no sentido de que, a cada novo acontecimento que vai se dando, o sentido do passado, essa articulação do passado, visto de trás para diante, visto na perspectiva do futuro para o passado, ou do presente para o passado, e não na perspectiva causalista que vê do passado para o presente, o homem pode encontrar um sentido que não era o que estava presente quando ele fez. Quando Dédalus construiu o labirinto, ele não construiu o labirinto com o objetivo de se tornar prisioneiro do labirinto. Claro, ele construiu o labirinto para que outros fossem presos, não ele. Mas, de repente, ele é aprisionado. Ou seja, do mesmo jeito que o futuro é indeterminado, no sentido de que ainda não aconteceu e pode acontecer de várias maneiras, também o sentido do passado é indeterminado. Aquilo que nós fizemos pode ser, a cada momento da nossa história, motivo de orgulho ou de arrependimento, motivo de satisfação ou de dor, porque o sentido do passado permanece em jogo. O passado é totalmente determinado enquanto fato, mas o sentido do passado sempre está em jogo. E o que nós temos é uma condição humana onde o homem está naquele momento, que é o momento da realidade, o momento do estar acontecendo, enxergando, junto com o momento presente, aquilo que é, aquilo que não é mais e que já foi, e que, tendo sido, é totalizado como uma referência que tem sentido, ou que perdeu o sentido. Portanto, o sentido do passado está em jogo, como está em jogo a realização do futuro. Né? Eu posso colocar um propósito e não conseguir atingir. Né? O propósito da minha ação pode me trair completamente. Um médico que atendendo uma criança com pneumonia grave, receita benzetacil, pode descobrir que quando a criança tomou a benzetacil, que poderia salvá-la da pneumonia que ela estava tendo, morreu de choque anafilático, como reação à penicilina. Tá? A ação do médico, que queria salvar a criança, matou a criança. Tá? Não era a intenção dele, mas é a realidade concreta da ação dele. A ação dele produziu a morte da criança. Aquilo que a gente faz tem um propósito, mas nós não temos garantia nenhuma de que nós vamos alcançar o propósito que deu sentido para a nossa ação. Portanto, a posição do homem é de um suspense terrível. O homem está sempre, o tempo todo, jogando na realização do real o sentido daquilo que ele fez até agora, assim como ele está jogando o sentido de tudo aquilo que ele está se dedicando a fazer. Nesta posição, o homem é extremamente vulnerável. E porque ele é extremamente vulnerável, ele precisa de um cuidado, ele precisa de um abrigo, ele precisa de uma condição de proteção que torne suportável para ele esta condição de ser dotado de uma ação com o potencial tão grande que é um novo começo dentro da realidade natural e, ao mesmo tempo, é algo tão indeterminado que faz com que a ação dele seja sempre um risco. Um risco de poder se realizar ou não no futuro, o seu objetivo, e o risco de, se realizando, mudar o sentido do passado. É muito risco, gente. Esse entendimento do homem coloca o homem numa situação extremamente vulnerável, ao mesmo tempo que extremamente rica. Seja porque, podendo ser um começo, um homem pode se dedicar à ação de se tornar real, nós chamamos isso do desejo de autorrealização, né? Uma pessoa só pode se realizar porque ela vive numa realidade que é transição.
se realizar só é possível porque você ainda não é. Tá? E à medida que você vai sendo, que você vai vivendo, você vai se tornando real, você vai se realizando. Tá? Ao mesmo tempo, ele joga nesta indeterminação com a possibilidade de ser, de certa forma, como diz Hannah Arendt, ser parceiro de Deus. Se Deus é um conceito que começou o mundo, o homem sendo um novo começo, ele, de certa forma, é parceiro de Deus. Ele também cria uma realidade diferente daquela que estava previamente determinada no plano da realidade natural. Tá? Esta potência extraordinária do homem é para o homem uma oportunidade de pânico, de angústia, de desespero, de vulnerabilidade, que faz com que o homem precise de abrigo, precise de cuidado. E aqui, finalmente, nós chegamos na psicoterapia. Eu queria apontar para vocês, né, rapidinho, 3 propostas de terapia que eu acho que antecederam o surgimento da proposta da terapia da Zaya Analítica. Claro? A primeira proposta de terapia está ligada ao modelo médico. Né? A função da terapia é atuar, como a palavra terapia diz, como um tratamento. Tratamento é fundamentalmente um modo de você se relacionar. Quando você entra numa loja, né, e você é muito bem tratado, você tem vontade de voltar naquela loja, você indica aquela loja para outras pessoas. Todo mundo gosta de ser bem tratado. Tratamento é relação. Tratamento é um jeito de você se relacionar. Quando os médicos não podiam curar as doenças, mas podiam ter uma imensa compaixão com os doentes, eles criavam um modo de acolher o cliente que tratava bem dos clientes. E os clientes procuravam os médicos para serem tratados. À medida que a medicina foi ganhando uma potência nova, e isso se dá principalmente da metade do século XIX para cá, a finalidade do tratamento deixou de ser o tratamento em si, mas passou a ser a busca da cura. A cura significa a eliminação da doença. Ou, colocado de forma mais ampla, a eliminação do mal. Eliminar a doença é eliminar o mal. É nessa identificação de doença com o mal que se faz a passagem do feiticeiro para o médico. Tá? Originalmente, feiticeiro e médico era a mesma coisa. Os dois queriam libertar as pessoas do mal. Né? Hoje, os médicos libertam as pessoas das doenças. Mas o objetivo da terapia é eliminar algo. É tirar algo. Esse é o sentido que se mantém até hoje, principalmente dentro da psiquiatria medicamentosa. A finalidade do medicamento é destruir algo, é eliminar algo. Algo que é visto como doentio ou maléfico de alguma forma. Tá? Essa é a terapia entendida no sentido médico. Tá? E é importante vocês guardarem que o tratamento medicamentoso, como o tratamento médico-terapêutico, é um tratamento que tira coisas, não dá nada. A função do remédio é tirar o sintoma, não é proporcionar nada. Remédio não dá, remédio só tira. Por isso ele é chamado normalmente de anti-inflamatório, anti-histamínico, antibiótico, antidepressivo. O anti significa que ele opera para destruir algo. E isto é uma contribuição inestimável para quando a gente está oprimido por um mal qualquer. Tá? Mas é uma situação específica. Tem uma segunda forma de terapia que opera de outra forma. Trabalha com o modelo do comportamento. Trabalha com uma compreensão que nós temos de nós mesmos, do jeito como nós estamos sendo. Eu posso me sentir insatisfeito com o jeito como eu estou sendo, porque eu fumo 2 maços de cigarro por dia,
e os médicos estão no meu pé, e a minha família está no meu pé, e a sociedade está no meu pé, que eu tenho que parar de fumar. Está difícil parar de fumar. Eu posso procurar uma terapia comportamental que vai me ajudar a mudar o meu comportamento. Porque o meu ato de fumar não tem mais um objetivo no sentido histórico. O objetivo de fumar é o próprio fumar. Eu me lembro, uma vez conversando com uma criança, ela está indignada que alguém perguntou para ela: mas para que você quer comer chocolate? Para que eu quero comer chocolate? Eu quero comer chocolate para comer chocolate. Porque comer chocolate é bom. A finalidade está no ato. Tá? Quando a finalidade está no ato, ela não é caracterizada como um objetivo, mas como uma alteração da circunstância do real. Não é a perspectiva de alcançar alguma coisa no futuro. É uma coisa de alcançar alguma coisa no imediato. Então eu busco uma terapia como um recurso auxiliar para mudar alguma coisa, claro, que está me aprisionando, que está me prendendo. Eu sou um dependente de nicotina, como podia ser dependente de açúcar, ou dependente de maconha, ou dependente de cocaína, enfim. Né? Esta minha perda de liberdade busca ser compensada através da ajuda concreta de alguém que pode me ajudar a lidar concretamente com a minha condição restrita e aumentar a minha liberdade. É um segundo tipo de terapia. Tem um terceiro tipo de terapia que é colocada, curiosamente, de uma forma parecida com a educação. E eu digo que ela é parecida com a educação porque ela parte de uma configuração do humano desejável. Então, assim, são as terapias que têm um modelo, tá, mais ou menos identificado, que diz assim: o ideal é que uma pessoa seja uma pessoa madura. Ser imaturo é uma condição inadequada. É ruim você ser imaturo. É bom você ser maduro. Tá? Quem talvez coloca isso de uma forma bem concreta, porque já estruturando isso de uma forma mais explícita, é o Jung, quando coloca a terapia como sendo um procedimento que busca facilitar para o paciente a aproximação entre ego e self. Porque fazer coincidir o ego com o self é o ideal da condição humana. O homem se realiza quando o ego coincide com o self. Né? Então, existe um projeto de um caminho determinado, e a terapia é um instrumento de facilitação da realização deste caminho. Seja o caminho para se tornar uma pessoa madura, seja o caminho para se tornar uma pessoa realizada, digamos, no sentido junguiano. Essas são as terapias que eu acho que estão articuladas, o que a gente chama normalmente de terapias psicológicas, psicodinâmicas, que é o termo, né, mais frequente. Estas três terapias configuram possibilidades concretas de ajuda significativa. Mas a Daseinsanálise não vai lidar diretamente com isso. E quando eu digo diretamente, é porque o propósito, o que é colocado como objetivo da psicoterapia da Zaya Analítica, nem é a eliminação do mal, nem a realização de um aumento de controle da pessoa sobre a sua própria vida, nem o processo de produção ou de realização de um jeito de ser previamente configurado. Claro? O objetivo da psicoterapia da Zaya Analítica é promover a liberdade do paciente. Ou seja, o trabalho do terapeuta na psicoterapia da Zaya Analítica é o trabalho de fazer o paciente se tornar da forma mais ampla, radical possível, um autor da sua história. Autor aqui não significa que ele é independente do mundo.
Significa que o tempo todo que ele vive, o tempo todo que ele existe, ele tem como tarefa, quer ele queira, quer não, a tarefa de fazer a sua história. Cada um de nós é uma história em curso para a Dazai Análise. Realizar esta história é a proposição mais fundamental de todo ser humano, até porque nós vamos realizar alguma história. Tá? Enquanto a gente está vivo, nós vivemos uma história, que é a nossa, que está se realizando. E essa história só é interrompida no momento em que você morre. No momento em que você morre, a história que você foi, claro, se configura de uma maneira, às vezes, mais nítida. Mas enquanto você está vivo, ela pode se transformar o tempo todo. Claro? Esta condição de ser autor da sua história, esta condição de estar comprometido com uma posição extremamente difícil, que é esta posição de entre a indeterminação do sentido do passado e a indeterminação da realização do futuro, claro, este homem tem a tarefa que ele vai realizar, querendo ou não, de fazer uma história. A Dazai Análise Terapêutica se propõe a ser um instrumento de facilitação para a realização da história que cada um de nós está sendo sempre. Essa história pode ser realizada de muitas formas. O trabalho da Dazai Análise é tentar facilitar que esta história seja constituída da maneira mais própria, mais peculiar de cada pessoa. E por isso, nem a referência de um modelo ideal, nem a referência de um combate ao mal, seja ele um mal doentio, patológico, seja ele o mal na forma de um comportamento indesejado que se impõe a uma pessoa, vai estar no foco. Mas, tendo o foco no projeto de realização a mais livre possível de cada paciente, vinculado à sua história particular, pessoal, a Dazai Análise pode, em algumas circunstâncias, ser também um elemento que facilita a realização pessoal do paciente, assim como ela pode ser uma oportunidade de libertação de sintomas patológicos. A diferença é que não é este o objetivo. O objetivo da Dazai Análise é garantir, na medida das suas possibilidades enquanto ação humana, a ampliação da liberdade de cada pessoa para ser si mesma, para realizar a história que ela irá realizar. Mas ela pode realizar de uma forma apropriada, tomando, né, na mão a sua realização na medida do possível, ou ela pode se realizar de forma alienada, de forma distraída, de uma forma não percebida, né, de uma forma não assumida concretamente. Acho que essa é a proposta da Dazai Análise. E essa proposta só é possível porque, lá no começo, Heidegger compreendeu a realidade como processo de realização. E como processo de realização descobriu que para discutir a realidade precisava compreender o homem, porque só no homem a realidade era história. Isto é, presente, passado e futuro coexistem, permitindo que o movimento da passagem do ainda não ser para o não ser mais apareça nitidamente. E porque este homem, que é compreendido deste jeito, completamente comprometido com a ontologia, no sentido de clareira do ser, é também o mesmo homem que o cuidado psiquiátrico, psicoterápico especificamente, mais do que o psiquiátrico, né, quer tratar, é que este homem pode ser entendido como uma história em realização. E essa história em realização é tarefa, compromisso e necessariamente vínculo de realização de cada um de nós.
algumas pessoas, em algum momento da vida, podem encontrar dificuldades no exercício dessa tarefa. Não é uma tarefa simples. Entre a indeterminação do futuro e a indeterminação do passado, a vida humana é um suspense permanente. E por isso, na busca do abrigo necessário para o exercício dessa função de ser humano, o homem muitas vezes precisa de um reforço do abrigo. O interessante é que abrigo é um termo que também pode ser formulado na expressão morada. Durante algum tempo, eu tinha a sensação de que a tarefa da terapia da Zaya Analítica era criar uma morada onde cada paciente pudesse assumir a autoria da sua história de forma cada vez mais livre, cada vez mais própria, cada vez mais autêntica e cada vez mais realizadora. Comentando isso com um colega, ele me disse, mas Guto, o que você está me dizendo é que a análise é uma ética. Quando ele falou isso, eu primeiro fiquei incomodado, né? Eu falei, uma ética, Franklin? Chama-se Franklin, né? Professor aqui da PUC, um cara de uma sensibilidade, né? E de uma amplitude de conhecimento extraordinário. E ele disse sim, né? Porque a morada, em grego, é ethos. Ethos significa morada. Ethos não é moral. E por causa disso, numa certa altura, eu fiz uma palestra que a Bilê transformou em texto, né? Chamado Ética e Moral, exatamente para mostrar as diferenças entre o seguir normas e o se dedicar à tarefa de ser si mesmo, né? E aí, eu olhei para o Frank e disse, Frank, você tem razão, cara. A Dasein Análise é uma ética, se por ética nós entendemos o abrigo que os homens precisam e como precisam, dedicados a uma tarefa tão difícil e tão angustiante, quanto a tarefa de se realizar em cada momento, pondo em jogo a indeterminação do seu futuro e também, curiosamente, a indeterminação do sentido do seu passado. Tá? Então, acho que esta proposta de terapia só pôde aparecer porque a ontologia fundamental de Heidegger pôde ser compreendida pelo Boss e, na compreensão desta ontologia fundamental, a compreensão do homem como história em curso e essa compreensão como uma prática clínica, como uma prática cotidiana, né, de assumir a responsabilidade de ser provisoriamente o abrigo que algumas pessoas precisam para a realização da sua história própria. Tá? Essa é uma proposta de terapia que, junto com a proposta comportamental, com a proposta das terapias psicodinâmicas, com a proposta da terapia médica, medicamentosa, psiquiátrica, se encontra à disposição, né, das pessoas hoje em dia. Mas é, para nós profissionais, uma escolha. Nós não podemos fazer tudo. E fazer Dasein Análise terapêutica já é um trabalho suficientemente complicado, né, para a gente poder fazer os outros. Por isso, muitas vezes, a gente pode indicar para um paciente que ele procure um tratamento medicamentoso, que ele procure um tratamento de uma terapia comportamental. Tá? O trabalho das psicodinâmicas é um pouco mais raro, mas de vez em quando a gente encontra pacientes que estão abertos na busca de uma realização, né, de um projeto que está mais identificado com uma terapia psicodinâmica do que propriamente com uma terapia da Zaya Analítica. Né? Alguns pacientes, depois de 2, 3 anos de terapia, me disseram o seguinte, Guto, quando eu vim para cá, eu já tinha feito uma entrevista com um psicanalista, mas eu achei insuportável. Né? E aí vim para cá e aí a gente conseguiu fazer um trabalho. Agora, depois de 2 anos, eu acho que eu posso suportar uma psicanálise. E por isso, eu agradeço a você de ter permitido que uma análise, que era o que eu sempre quis fazer, pudesse ser feita. Né? E eu me senti muito realizado.
O primeiro que me falou isso, eu fiquei irritado, porque ele falou, eu vou fazer uma análise, porque a análise é uma terapia mais profunda. Eu digo, e é profundo mesmo que você vai. Eu fiquei muito irritado. Né? A ideia de profundidade estabelecia, né, uma relação de valor com a qual eu não concordava. Mas o paciente que me disse, eu vou porque eu sempre quis. Eu tenho uma curiosidade imensa. Eu sou apaixonado pela teoria junguiana. E eu quero experimentar isto. E eu falo, mas lógico, a minha tarefa era de tornar isto possível na sua história. Porque a sua história peculiar, particular, precisa desta realização. Ter alcançado esse lugar é ter realizado plenamente o objetivo do meu trabalho. Tá? Não vai ficar devendo nada, como não ficou mesmo. Né? 30 anos depois, nós nos encontramos para mais um pequeno tempo de terapia, agora para digerir, né, existencialmente a experiência que a terapia junguiana trouxe para ele. Né? Extremamente enriquecedora. Tá? Gente, é isso. Né? Eu agradeço a atenção de vocês, a escuta. Né? Nós já estamos há quase 1h30 depois do café. Né? Então, acho que a gente pode abrir para as perguntas, né? Ou continuar aí, né, com o lançamento da 3ª edição da tradução dos Seminários de Zolikon, que, curiosamente, né, foi a primeira tradução para uma língua não alemã do livro Seminários de Zolikon. Nós conseguimos publicar antes dos americanos. E isso não é fácil.